Imagine uma palavra, como por exemplo, mangueira, que pode ser uma árvore que dá mangas, como também pode ter a ver com água ou com o carnaval. Outras vezes, várias palavras podem significar a mesma coisa. Por exemplo, o primo da batata, conhecido como mandioca, aipim ou macaxeira. O uso desses nomes diferentes depende de vários fatores, como, por exemplo, o lugar onde se está falando. Comer cuscuz no Rio de Janeiro, no Paraná ou no Ceará pode significar coisas totalmente distintas. Essa possibilidade de usar formas diferentes para falar de uma mesma coisa exemplifica um conceito muito importante nos estudos da linguagem: a variação linguística. A variação é um processo comum a todas as línguas existentes. Em toda interação linguística, a escolha das palavras e a forma de utilizá-las vai depender de algumas variáveis sociais, como quem está falando, com quem se está falando ou a situação da fala. Não existe uma maneira certa de usar a língua, mas sim variações dialetais ou escolhas linguísticas eficazes ou ineficazes, de acordo com cada situação de uso. Outro exemplo: como você se dirige à sua mãe? Você a chama de você, de dona ou de senhora? Cada uma dessas formas pode ser usada para se referir a uma mesma pessoa, mas os falantes escolhem cada uma delas dependendo do tipo de situação em que estão e dependendo das convenções da comunidade de fala em que estão inseridos. Todos nós sabemos que existe aquela língua ensinada na escola. Não seria essa, então, a língua certa? Não. O português que ensinam na escola é apenas o que chamamos de variedade padrão. Ou seja, ela é apenas uma dentre todas as outras variedades possíveis na língua. Essa variedade oficial possui um papel muito importante. Nele são escritos os documentos oficiais e os textos formais. O seu domínio viabiliza o acesso à plena cidadania, mas isso não quer dizer que as outras variedades são de qualquer forma inferiores. Basta pensarmos como se fossem roupas. Ninguém usa um terno na praia ou roupas de banho em um tribunal. E assim é com a língua. Cada pessoa tem um repertório de variedades, como um guarda-roupas, e a cada situação, a mais adequada será utilizada. A variedade padrão é aquela utilizada em situações formais ou oficiais. Mas não são somente as variedades mais formais que possuem regras sistemáticas. Toda variedade linguística obedece a uma espécie de contrato, firmado inconscientemente entre os falantes de uma comunidade. Para haver comunicação, é necessário que todos partilhem as regras que organizam internamente a língua em suas diferentes formas e significados. É o que chamamos de heterogeneidade organizada. Mesmo que exista mais de uma palavra ou regra que o falante pode utilizar, dependendo do contexto, isso não significa que ele possa falar simplesmente do jeito que quiser. Por exemplo, em determinados contextos, a regra de concordância nominal pode ser redundante, como em as minas lindas. Em outros, a regra não redundante pode ser usada, como em as mina linda. Mas em nenhum caso, a variante a mina lindas é aceita. Existem opções, mas também existem regras que limitam essas opções do falante em uma língua. A variação linguística pode ser pensada a partir de 3 categorias. A primeira tem a ver com o local em que a comunidade de falantes se encontra dentro da extensão territorial pela qual uma língua se espalha. Diferentes regiões costumam ter suas variedades locais, os seus dialetos. Trata-se de variação diatópica,
Já demos alguns exemplos desse tipo de variação quando falamos do cuscuz e do aipim. A segunda diz respeito ao grupo social do falante, a fatores como idade ou escolaridade. Por exemplo, mesmo que sejam todos da cidade do Rio de Janeiro em um grupo de pessoas, os adolescentes e os idosos irão usar diferentes formas para se comunicarem. Aqui temos a variação diastrática. Por fim, temos a terceira variação, a diafásica, que já exemplificamos com o caso das roupas. Ela está ligada à situação em que o falante se encontra e suas intenções comunicativas. Os falantes mobilizam diferentes variedades da língua dependendo da situação na qual estão inseridos. Um adolescente muito provavelmente não falará com seus pais da mesma maneira que fala com seus amigos. Um juiz não irá usar o mesmo linguajar do tribunal em uma comemoração familiar. A variação é parte tão natural das línguas que nos utilizamos dela em nosso dia a dia, sem nem mesmo percebermos. Quando aprendemos nossa língua, nos primeiros anos de vida, já aprendemos também, inconscientemente, as diferentes regras das diversas variantes do português e ainda quando e como utilizá-las. Quando vamos para a escola para supostamente aprender português, na verdade, nós já sabemos português. O que aprendemos então é, como falamos, uma variedade, em parte nova e desconhecida. Isso porque muitas das regras da variedade padrão não são verdadeiramente utilizadas de forma natural por nenhum falante de português no Brasil. Nem mesmo as pessoas que se consideram falantes da variante culta a utilizam fora de um contexto estritamente formal. Ou você já ouviu alguém usando cujo ao falar com os filhos pequenos? Como outras variantes, ela tem regras próprias, mas o seu uso é tão restrito e pouco comum que elas ficam em grande parte inacessíveis, até que cheguemos ao processo formal de ensino, já após a primeira infância, quando as outras variantes com as quais temos contato já estão consolidadas em nossa mente. Vamos para a escola para aprender um conjunto de palavras e regras tão diferentes do que possuímos, que é quase como aprendermos uma língua estrangeira. É daí que vem o mito de que o português é muito difícil. Compreender que uma língua é um complexo conjunto de variedades e não apenas uma homogênea, restrita e pouco acessível, tem inclusive impactos metodológicos no processo de ensino do português na escola. Afinal, ensinar uma língua estrangeira é diferente de ensinar uma língua materna.